Lição número 85. A revisão de hoje abrangerá estas ideias. 69. As minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. As minhas mágoas me mostram algo que não existe e escondem de mim o que eu quero ver. Tendo reconhecido isso, para que quero as minhas mágoas? Elas me mantêm na escuridão e escondem a luz. Mágoas e luz não podem ir juntas, mas a luz e a visão têm que estar unidas para que eu veja. Para ver, tenho que deixar as mágoas de lado. Eu quero ver, e esse será o meio através do qual terei sucesso. Aplicações específicas dessa ideia poderiam ser feitas nas seguintes formas: que eu não use isto para bloquear o que vejo. A luz do mundo brilhará afastando tudo isto. Eu não tenho necessidade disto. Eu quero ver. 70. A minha salvação vem de mim. Hoje reconhecerei onde está a minha salvação. Está em mim, porque em mim está sua fonte. Ela não deixou a sua fonte e, portanto, não pode ter deixado a minha mente. Não procurarei por ela fora de mim mesmo. Ela não pode ser achada do lado de fora e então trazida para dentro. Mas de dentro de mim, ela pode alcançar o que está além. E tudo o que eu vejo só refletirá a luz que brilha em mim e em si mesma. Estas formas são adequadas para aplicações mais específicas. Que isto não me tente a procurar a minha salvação fora de mim. Eu não deixarei que isto interfira com a minha consciência da fonte da minha salvação. Isto não tem o poder de privar-me da salvação. Bom, falando de mágoa, a mágoa, ela é um bloqueio à visão. Mágoa é o que causa a cegueira espiritual. É o que impede a visão, impede o ver. E vale lembrar que mágoa não é eu estar magoada contigo porque você me ofendeu, porque você fez algo ali que eu não gostei, ou porque você não fez uma coisa que eu pedi. Mágoa não é essas coisas que a gente está acostumado, esses maus entendidos que acontecem entre os relacionamentos. Mágoa, mágoa aqui é eu ser o filho de Deus, mas estar me sentindo outra coisa, estar agora me sentindo a Bruna. Estar acreditando que eu me tornei a Bruna. Agora, a Bruna, o corpo é a minha existência, é a minha vida, é a minha realidade. Eu não sou o filho de Deus, eu sou a Bruna. Eu não sou o filho de Deus, eu me tornei o corpo. Mágoa é isso, é eu rejeitar quem eu sou para ser o que eu não sou. Mágoa é rejeitar a Deus, é contradizer a criação de Deus, é virar as costas para a totalidade e focar só no que é específico, limitado, no que tem uma forma, uma imagem, né? Que no caso, o corpo. E o que acontece então? A partir da mágoa, a gente não vê mais a realidade, né? Porque eu virei as costas para a realidade, então eu não vejo mais a realidade. Eu fico focada nas ilusões. A gente começa a fazer mais ilusões a partir da mágoa. A gente começa a multiplicar cada vez mais ilusão em cima de ilusões, a ir fazendo mais mágoas. E o que chamamos de ver, o que a gente está acostumado a chamar de ver, de vida, de existência, é
a própria mágoa, é a nossa própria ilusão, o nosso delírio. A verdade, a existência, Deus, ele ficou escondido pelas mágoas, pelas ilusões que a gente fez. E este estado ilusório, isso é a escuridão, é estar na escuridão, em escuridão. Isso é a cegueira espiritual. Não vemos porque viramos as costas para a realidade e o que chamamos de ver agora é a nossa própria ilusão, é o que a gente está fazendo, é a nossa interpretação que está baseada lá na primeira mágoa, na culpa e no medo de ter rejeitado Deus. Então não vemos, estamos cegos, estamos no escuro. Por quê? Porque negamos a realidade, porque rejeitamos a totalidade e focamos no específico, no corpo, na limitação, no incompleto, em formas. E a partir daí, tudo o que fazemos, então, é mais ilusões, é mais e mais ilusões. Tudo, como ele fala aqui no texto, tudo o que vemos, né? E aí é um vemos entre aspas, é o que não queremos ver. Estamos completamente cegos, só vendo a escuridão. Então, a partir da mágoa, dessa rejeição da totalidade, a totalidade, na verdade, para focar em um corpo, quando a consciência, né, porque não é a Bruna que faz isso, lembrando, é a consciência que está focada no corpo. Então, tudo o que ela vê é o que não existe, é o que não é real. É a sua própria ilusão, a sua paranoia, o seu delírio. Isso não é ver, mais uma vez, isso é cegueira, é estar na escuridão. E aí, tendo isso em mente, então, é que entra agora a lição 70, que fala de salvação. Salvação, então, é o quê? Não é para a Bruna, né? Porque a Bruna já é a ilusão, é o delírio, é a imaginação da consciência. Salvação não é para um eu no corpo, sabe? Para este personagem no mundo. Porque isso é o autoconceito, é a autoimagem que essa consciência fez já magoada, já iludida. Então, esse eu no corpo aí, no mundo, esse indivíduo, é a própria ilusão. Salvação é a prática do observador da consciência. Salvação é apenas um discernimento deste observador da consciência que discerne entre realidade e ilusão, que separa as duas coisas. Lembra que mágoa é virar as costas para a realidade, ao mesmo tempo que eu fico focando e olhando para as minhas próprias ilusões? Isso é a mágoa. Então, salvação, a partir disso, é discernir. É apenas essa separação do que é real, que eu tinha virado as costas, para a ilusão, que foi o que eu fiz. Salvação é esse discernimento, é essa separação das duas coisas. É apenas isso. Na salvação, você não vai ver nada diferente, sabe? Algo místico que você imaginava, nossa, salvação é tal coisa. As imagens, elas não vão sumir também. Você não vai deixar de ver imagens, de ver o que está acontecendo no mundo. Mas você vai separar o que é ilusão e o que é realidade. Você vai ver que elas não se misturam. Salvação não é eu me sentir fraco e ver um Deus e precisar de um Deus que é forte para me ajudar, para me socorrer, para acabar com os meus problemas. E isso é separação. Eu estou já me vendo separado de Deus. Isso já é a mágoa. Salvação é o discernimento de que mesmo vendo a ilusão, a realidade ela não foi afetada. O meu ser não foi afetado, não mudou. Quem eu sou continua salvo, continua sendo um com Deus, está a salvo. Por isso, a salvação está em mim, não na Bruna, mas em mim, filho de Deus, que olho para a Bruna e sei que ela não é a minha existência, a minha realidade, que não está se misturando com a existência, entende?
está em mim o observador que está sempre discernindo o que é verdadeiro do que é ilusão, do que é fantasia. E quando este observador da consciência, ele está então posicionado na verdade, certo de quem é e do que é realidade, tudo o que vai chegando, todas as cenas que estão acontecendo no mundo, ele vai apenas separando. A realidade é Deus e isso é a ilusão. Tem uma dor no corpo, a realidade é Deus, não está sendo afetada, o meu ser não está sendo afetado. E isso é a própria ilusão. Tem um conflito com alguém que surge aí, está sempre discernindo. A realidade não é afetada, isso não é a existência, isso é a ilusão. Com a mente, na verdade, você sabe claramente discernir o que é verdade e o que é ilusão. O que existe realmente e o que não existe. Não tem mais confusão, a confusão acaba. Portanto, você está sempre sereno e em paz, pois não fica tentando dar realidade para a ilusão, porque não tem realidade. Posicionado no Espírito Santo, a certeza, a confiança, ela está em Deus, está na criação de Deus e todo o resto, a ilusão, ela fica sem significado, ela perde o propósito, o sentido. E isto é pensar como Deus pensa. Isto é ser a resposta de Deus à ilusão. É ver como Deus vê. Isso é ver, então. Porque você reconhece que está em Deus. Não há mágoa mais. E tudo o que você vê é então a realidade. É a criação de Deus. É Cristo. Então, mágoa, para a gente resumir, é a cegueira. Mágoa é ter a ilusão como a tua realidade. E salvação é ter discernimento do que é real e do que é ilusório. Salvação é o que chamamos de visão crística, que é ver Cristo, é ver a realidade, a criação de Deus e não mais a ilusão. É ver como Deus vê, é ter como real o que ele fez e não o que eu fiz, não a minha ilusão, a minha imaginação. Salvação é ver o real como real e o ilusório como ilusório.